Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pod Bruxa, o seu podcast semanal de bruxas, falando sobre coisas de bruxaria, nem tanto coisas de bruxaria, mas que envolvem bruxas e bruxos e assuntos em geral. E vocês já sabem, se inscreva, curta e compartilhe aqui o nosso podcast. E hoje eu tenho do meu lado co-hosters apresentando Tati! E a nossa querida convidada do outro lado. Fala aí, João! Júlia! Aê! Muito bom, hoje trouxemos a Júlia Gouveia. Muito bom. Ela que é mãe, sacerdotisa, também ela é terapeuta do Sagrado Feminino, entre outras coisas, aqui para falar um pouquinho hoje com a gente sobre um tema muito interessante, já que estamos na Semana das Crianças, né? Vamos falar sobre como cuidar e criar de futuros pagãozinhos, né? Futuros bruxos, Os né? verdadeiros hereditários. Exato! Os verdadeiros verdadeiros bruxos hereditários, aqueles que já nasceram de mães realmente bruxas, iniciadas, né? E toda essa história. Como é que é isso, né? Criar um serzinho que vai nascer, que já nasceu, né, numa família que tradicionalmente não é aquele conceito católico-cristão ou de outras formas de religiosidade. Então, nada mais, nada menos do que trazer uma mãe realmente que já passou por essa experiência e que está vivendo essa experiência para vir falar aqui com a gente. E a Júlia é a pessoa mais do que indicada para falar sobre isso, ainda mais sendo, né, terapeuta do Sagrado Feminino, que cuida aí de outras mulheres, né, e que faz todo um trabalho de acolhimento do Sagrado Feminino também para mulheres que estão grávidas, mulheres que vão ter os seus nenéns ou que já tiveram os seus nenéns, né, para entender também esse momento de transição da mulher, que é muito forte e bem marcante também, né? Júlia, se apresenta aí para a gente, vai, já falei um monte, mas quero que você se apresente para a gente. Opa, estou aqui hoje para falar sobre tudo isso que você já começou falando, já começou nessa super apresentação. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. E a maternidade e o paganismo, a bruxaria é um desafio, gente, porque tudo começa quando a gente está lá grávida, né? Em retomar os ritos de passagem, que a gente não foi acostumada a receber essa energia. Os ritos de passagem hoje já na gestação é transformado num chá de bebê, que hoje já é o chá revelação, né? Que é um evento para o bebê. Só que, na verdade, quando a gente olha para a história, esse rito de passagem de celebrar a gestação da mulher é justamente mulheres e homens se unirem ali numa unidade para fortalecer a mulher para o momento do parto, que é onde ela vai precisar de força para ter o seu bebê, independente de que seja cesárea, independente que seja um parto normal, um parto natural, independente do tipo de parto. Mas é uma preparação energética. Então, veja, desde o início, então, do período gestacional, os ritos de passagem eles já ficam truncados ali, né? E na nossa ainda mais hoje, né? Que é tudo o bebê, a história é o bebê, então é a criança, a mãe, o pai, dane-se, né? Então, tanto faz, né? E principalmente para a mãe que está se transformando, que está vendo sua barriga crescer, que está vendo seus hormônios virarem uma sopa de letrinha, né? Porque bagunça tudo. Eu acho que tem a questão também o pós, né? Tipo, o porpério que chama. Tipo, é o pior Sim. do. Que todo mundo esquece que a mãe existe. Exato. É realmente uma salada mista de hormônios. Tipo, ela acabou de ser mãe e todo mundo olha pra criança. Tipo, aí vai visitar a criança, não olha pra mãe. Tipo, a mãe tá lá parecendo um zumbi.
Tipo, literalmente, fundo, né? Um panda. Um panda, tipo, eu tive uma amiga que acabou de ter filho e ela fala que, assim, é desesperador, porque você não sabe o que você tá sentindo. Foi o que ela me falou. Ela falou, não sei, eu não sabia o que eu tava sentindo, eu não sabia o que era. Eu não sou mãe e, assim, eu olho para as mães e eu tenho uma admiração absurda, porque é muito difícil. É muito difícil. Não deveria ser tão romantizado para mim, assim. É uma coisa. Exatamente, essa questão de romantizar a maternidade, gente, é um segundo desafio que eu colocaria aí, né? Não é porque você é mãe que você tem que estar indo nos parques com um sorriso no rosto, adorando aquelas crianças gritando enlouquecidamente ao seu redor. E você tem que se fazer, nossa, como eu estou gostando disso. Gente, parem de romantizar a maternidade, tá tudo bem se você não gostar de fazer isso. Tá tudo certo. É procurar outras formas de você se relacionar com os filhos e relacionar com os filhos de amigos que você tenha, né? Amigas que você tenha, porque é um outro desafio também. Só complementando aí o puerpério, eu sempre falo que os hormônios, eles são a expressão da dança da deusa no nosso corpo, tanto para mulheres, para homens, enfim. É uma expressão da dança da deusa no nosso corpo. E quando a gente aprende a dançar com essa deusa interior, as coisas elas vão se aplumando. Vocês falaram do período do puerpério, é um período muito desafiador. Se vocês forem visitar qualquer mulher que acabou de ganhar neném, o intuito da sua visita deve ser: vou na casa da fulana que acabou de ganhar neném, vou lavar o banheiro, ou vou lavar a roupa, ou vou lavar a louça que está na pia. É isso. Se você vai visitar alguém que acabou de ganhar um neném, acabou de ganhar, não, que essas visitas eu também nem gostava de receber. Assim que o neném nasceu, você já está recebendo visita, é um momento fêmea. É um momento que você está ali com a sua cria, com o seu companheiro. Cria, né? Literalmente, né? Exatamente. Nos processos de gestação de poder, que eu desenvolvi um processo terapêutico chamado gestação de poder, justamente para preparar a mulher energeticamente para o momento do parto, onde tem essa bênção, resgatar esse rito de passagem, né, da gestante, como também se aproximar do companheiro ou da companheira com atividades simples de automassagem, um massageando o outro, para dar essa sustentação energética nesse período do puerpério, onde a mulher ela não tem realmente um tempo para si, mas o ideal é o seu companheiro ou companheira estar ali com ela, mesmo não sabendo muito bem o que fazer, dando um suporte, mesmo que seja uma massagem nos pés, um escaldapés, preparando algo, uma massagem nas costas, na lombar, sabe? Acolhendo essa mulher que está ali com esse neném, que ela é uma nova mulher, né? Morre a mulher e nasce ali uma expressão da mãe, né? E como também nasce o pai ou a outra mãe, enfim. Então, fazer disso realmente um rito de passagem para que toda a família interaja e não fique isolado só a mãe com o seu bebê. Os outros também podem participar. Outro, né? Outro companheiro, que muitas vezes a relação é atropelada pela mãe de um dos que quer estar perto. Nossa, tem isso também, né? Quer chegar e já controlar. Nossa, e fazer, isso. Não, porque quando fulano nasceu, eu fazia isso. Não, daqui que eu faço, já pega para si, né? E aí fica a mãe, o pai, ou as mães, ou os pais, tudo assim, né? Do tipo, e o que eu faço agora? Né? Tipo, meu mestre mandou, né? É o momento. Né? Qual é o mestre que vai mandar agora? Então, esse aquele negócio, mas fulano não morreu. Eu fiz isso a vida inteira e fulano não morreu. Tá aí vivo. Mano, não. Simplesmente não. E é complicado, né? Porque... É desafiador. No processo... É uma repetição, né, de criações, né? Porque provavelmente ela vivenciou isso com a sogra ou sogro ou com pessoas passadas e aí ela está reproduzindo isso mecanicamente, né? Sem refletir muito como que talvez ela se sentisse na época e ela chegou e falou assim, não, para mim funcionou, deu certo, então para você também vai funcionar e é aquela coisa, né?
não é o que deu certo para mim que vai funcionar para você, que somos pessoas diferentes, né? Mas eu sei que eu gostei desse lance da interação, né, do marido, da esposa, enfim, de fazer uma massagem no pé. Porra, quem não quer receber uma massagem no pé? Um escalda-pé, então, alguma coisa preparada para você, ainda mais no momento que você está ali, né? Acho que sua vida vira assim de ponta cabeça, né? Porque é 24 horas em função, não mais sua, mas em função do serzinho que precisa comer, beber, tomar banhos, trocar fralda e que chora e que não vem com manual de instrução. Eu falo, ai Deus, como é que funciona isso, né? Não tem um botão de Onde reprograma. Não tem um programa de sleep, não tem nada disso, né? E Júlia, como é que foi para você todo esse processo de gestação? Foi caos, porque essas coisas que hoje eu aplico, né, na terapia, por exemplo, gestação de poder, são coisas que eu meio que me programei, mas não houve talvez uma comunicação mais clara ali. Então, por isso que eu trago isso. Não se trata só da educação que você vai conduzir agora quando a criança é maior, tudo começa no antes, nos contratos ali, nos pactos que você vai fazendo conforme você decide engravidar, né? Muitas mulheres me perguntam assim, eu quero tanto engravidar, eu falo, você já decidiu se é isso mesmo? Porque eu me lembro, quando eu decidi, a minha história, o meu processo de gravidez, eu lembro que eu já estava conversando sobre isso né, com o pai da minha filha, quando a gente começou a decidir, mas isso não estava decidido no meu corpo, até mesmo porque na época eu trabalhava numa empresa, e a minha chefe falava, quando eu saía de férias, a minha chefe falava assim, olha, você não me volte grávida. Então, assim, foi todo um processo, quando mudou a chefia, e aí eu falei, nossa, eu acho que agora pode ser um momento, e aí eu realmente decidi, eu falei, não, eu vou engravidar. Eu lembro quando eu decidi isso, tipo, informei o meu corpo, as minhas células, falei assim, gente, então, ó, é o seguinte, vamos engravidar. Tipo, na segunda tentativa eu já estava grávida. Caraca, então, velho! Essa questão de você decidir, de você estar integrada com o seu corpo, com a dança da deusa hormonal que acontece no seu corpo, isso é extremamente importante para nós bruxas. Né? Perceber os movimentos lunares, perceber como o seu corpo está respondendo a esses movimentos lunares, qual lua que você menstrua. Isso vai facilitando essa dança interior da deusa mesmo. Então, quando eu decidi, já na segunda tentativa, eu falei, ops, tem algo diferente aqui neste corpo. Já foi. Tem algo que não tinha. Mas vamos fazer só um breve parentezinho, você vai continuar essa história, mas que Sim. coisa mais complexa, gente. Vocês viram? É um relato de uma mulher falando para outra mulher do tipo, você saiu de férias, não volte grávida. Isso é absurdo. É absurdo. Sim, não faz o menor sentido. O quê? Isso é mais que assédio, passa. Então, mas muitas mulheres passam por isso no dia a dia. É que não são motivadas a falarem, não estão aqui no podcast falando. Tomara que ela não veja, né? Porque ainda fica assim, né? Essa questão de tipo, poxa, faz tanto tempo que eu não estou naquela empresa, mas eu também não quero julgar ela da forma que ela falou. Enfim, ela tinha as razões dela e eu entendi. Até porque eu estava entrando num projeto e tinha outras questões envolvidas, né? Não. Mas é aquela coisa assim, é uma brincadeira velada, sabe? Exato, a brincadeira velada que tem um fundo de verdade. Sabe? É uma tiradinha, um humor, sabe? É um sarcasmo, mas sabe aquela coisa, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Sim. Sabe? Sim. E você fala assim, pode falar. Né? Qual é a conotação por trás disso tudo? Tem um peso ali muito grande do tipo, não aceito, vai atrapalhar, vai
vai contra todo o projeto da empresa. A empresa não tem essa mentalidade inclusiva para mães, para mulheres, para a questão gravidez. É um problema, entendeu? Então, são anos e anos de patriarcado e de machismo estrutural, onde mulheres não podem pensar em ter um planejamento familiar ou de engravidar sem ter essa pressão social em cima dela. Mas não perguntam para mulher? Se é mãe ou você quer engravidar? Pergunta isso para homem. Não perguntam. Alguém pergunta isso para homem? Tipo, você é pai, você quer engravidar? Sua mulher quer engravidar? Ninguém nunca perguntou. Cara, eu acho que isso deveria ser proibido de perguntar nas entrevistas de emprego. Sim, com certeza. E deveria ser considerado quase que um assédio você, tipo, perguntar se tem filhos ou se não. Mas eu acho que, assim, é tão velado, é tão natural, é tão constante que as pessoas não questionam mais. O questionamento, ele vem vindo faz pouquíssimo tempo. Então, tipo, esse tipo de coisa vem do... não volte grávida. Você quer engravidar? Você tá de TPM. Vem toda no mesmo pacote de mulher... acontece uma questão hormonal nela e ela pode ter uma outra criança ou então ficar menstruada e perder as estribeiras e ficar histérica. Então, tipo, os dois, eles entram no mesmo pacotinho de mulher, então, tipo, vai ser um problema. Que situação a gente passa? Então, fica isso essa... porque a gente nem tá falando das mães solos ainda. Exato! Exato! Do tipo, se é casada, se é solteira, tem filhos, mas o pai... E todo um questionamento em cima da mulher que, né? Do tipo, o corpo é seu, a vida é sua, né? Eu vou aqui, vou exercer meu trabalho, fazer ele da forma como deve ser feita e, né? Se eu faço o quê fora do meu trabalho, o problema é meu, entendeu? Mas é difícil, né? Mas voltando que a gente foge. Eu falo mais, né, do que a gente vai fugindo do assunto, porque é um processo, mulheres, é um processo. Né? Não é simples assim. E aí você falou pro seu corpo, tô pronta, vamos, deu a segunda, já foi, gol. Já foi. E aí já Júlia, foi. Você é um caso à parte, né? Porque, senhoras e senhores, as histórias da Júlia com relação à gestação e o parto, que eu quero que você fale do parto, que foi legal. Foi assim, surreal. Quando a Júlia fala, é agora, é já. É do tipo, não é daqui a pouco, é já, entendeu? Ela falou assim, corpo, tô de boa, já foi. Entendeu? Já foi. Já ficou Mas grave. olha, já aconteceu com outras mulheres. Eu falo assim, você já realmente decidiu, já comunicou o seu corpo, já se abraçou e falou, então, vamos multiplicar aqui? Que o negócio vai. A partir da decisão vai. A minha gatinha tá até tossindo aqui. A partir da decisão vai. E aí foi, então, os 9 meses aí esperando a pequena Isis, que todo mundo fala, você que escolheu o nome? Não fui eu que escolhi o nome, foi o pai que escolheu o nome. Porque foi o primeiro nome que ele tinha falado que não era um nome bíblico, porque estava muito nos nomes bíblicos. E como que eu ia explicar, né, para a pessoa que eu não ia colocar um nome bíblico, né, na criança? Então, na primeira opção assim que veio Isis, eu falei, é esse o nome, vai ser esse, é esse o nome, é esse o nome, é Isis, Isis. Já comecei a nomear a criança de Isis e já ficou Isis, mas foi o pai que escolheu um nome maravilhoso, o nome de Deus, um nome pagão, né? Então, enfim, foi ótimo. A minha gestação foi muito boa, apesar disso ser também um pouco fora da curva, porque a gente vê muitas mulheres, né, sofrendo na gestação. Eu realmente fui privilegiada mesmo, porque eu não tive sofrimentos assim na gestação. Eu tive uma diabetes gestacional e também a minha diabetes ela é emocional, então, enfim. Mas como você lida com esse processo gestacional? Voltando a falar dos ritos de passagem, gente, massagem. Se você é uma mulher, está gestante, se você tem acesso a massagens, vá fazer massagem, drenagem, massagem, autoacolhimento.
esse é uma das receitas para que você realmente se acolha nesse novo corpo. O meu parto, que vocês ficaram aí curiosas, né? Aliás, já sabem a história, só vou reproduzir aqui. Como é? Nós mulheres, nós temos a intuição muito forte. Muitas vezes a gente passa por cima, né? Dessa intuição, né? No dia eu acordei, eu fiquei em trabalho de parto o dia inteiro, mas eu não percebi conscientemente que eu já estava em trabalho de parto. Eu acordei de manhã e, tipo, falei, nossa, tem algo diferente aqui, mas bora trabalhar, porque eu estava fazendo uma coisa que eu gostava muito, eu estava trabalhando com mulheres vítimas de violência doméstica, e eu tinha uma reunião naquele dia, e eu falei, gente, a mulherada tá me esperando, eu já estava fazendo círculo de mulheres lá no lugar onde eu trabalhava, então estava muito legal, o meu processo de gestação foi muito legal, porque me aflorou essa questão de trabalhar com mulheres, de trabalhar com círculos, de estar fazendo a escuta gentil, a minha formação em serviço social. Então, assim, eu estava fazendo o que eu gosto. Eu lembro que no meu 8º mês, o nosso alto sacerdote, né, me mandou uma mensagem assim, Júlia, para! Você precisa guardar energia para o parto. Mal sabia ele que atividade. Ela espirrou, saiu. Para de fazer atividade, não dá. Eu lembro que a iniciação da Miranda Gray, eu estava no 8º mês, eu estava lá, ela estava me iniciando na bênção do útero. Isis nasceu já iniciada na bênção do útero. Então, assim, foi bem feito. Essa é hereditária, já não pode mais. O nome de Deus e tudo. Com o nome de Deus e tudo. Então, foi um processo bem interessante. Era o dia do rodízio do meu carro. Então, eu andei de metrô o dia inteiro, assim. Eu tinha médico no final do dia e eu estava com uma dor na lombar. E eu estava pensando, não, é o bebê encaixando, né? Todo mundo que eu conversava falava, não, tá tudo certo, é o bebê encaixando. E eu falava, gente, só teve uma hora. Eu saindo, né? É o bebê encaixando. 7 horas da noite, eu sentei na poltrona e, tipo, falei, cara, eu não consigo levantar mais daqui. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. E eu falava assim, poxa, Isis, não me deu trabalho a gestação inteira, o que está acontecendo aqui? Porque eu ainda não tinha completado as semanas, eu estava acho que com 38 semanas, 37, não tinha completado o número de semanas ainda, o ciclo, né? Tinha virado a lua. Mas nessa hora a gente não raciocina, não pensa, né? Nessa hora, assim, da dor, do aperto, a gente não vai lembrar da lua, a gente não... Gente, esse papo é gratiluz, tá? Na hora da dor, a gente... Claro que não! Você é doido? Não faz, gente. Você vai lembrar que a lua existe? Né? Eu lembro só quando a criança nasceu, eu falei, olha no relógio, que eu não queria perder o horário exato para fazer o mapa astral. Isso eu lembro, mas já tinha passado a dor. A dor já tinha ido embora, já estava nascendo. Eu falava assim, olha o relógio, alguém me fala o horário exato. Tipo, quando saiu, eu falei, gente, já saiu, é esse horário, 00:06. Então é esse horário. 00:06. Então, fechou. Então, mas na hora da dor, a gente não lembra da lua, a gente não lembra da nossa deusa madrinha, a gente não quer saber de nada, porque tá doendo, né? E foi assim, na verdade, eu passei o dia inteiro no processo do trabalho de parto, por isso que na hora do meu parto foi tão rápido, porque quando eu cheguei lá, plena 8 horas da noite, 8, 9 horas da noite, já estava quase nascendo, porque nasceu meia-noite, entendeu? Fiquei pouco ali no processo. E me deparei primeiro com as frustrações, porque a maternidade ela vem dizer para nós que a gente não tem controle de nada. Porque eu ia ter a Isis numa maternidade X, um parto humanizado e tudo mais, só que era véspera de feriado, porque ela nasceu no dia 19 de novembro, era véspera de feriado, a maternidade que eu tinha me programado era no extremo sul, e eu estava na Liberdade, e eu fiquei pensando, como chegar? Eu falei, gente, o bebê vai nascer no caminho. Aí eu fiquei pensando nisso, a enfermeira já pressionando, falando para assinar termo de responsabilidade, porque se eu saísse do hospital, ela não tinha como se responsabilizar. O bebê ia nascer no caminho.
E aí o pai da minha filha querendo honrar a escolha que eu tinha feito, que eu queria ter na maternidade, né? E ele falou: não, vamos para a maternidade, você quer ir para lá, a gente vai, a gente cruza a cidade, vai, é isso que você quer? E aí eu tinha a decisão na mão, aí eu respirei e senti meu corpo. E isso deu tempo de sentir, gente. Respirei e senti meu corpo. Mas E você realmente morreu no naquele momento eu perguntei pro meu corpo, eu falei, gente, será que dá tempo de eu chegar nessa maternidade que eu quero? E aí a resposta do corpo é uma coisa que você sente, gente, é uma coisa que não dá para mensurar, assim, falar como é. E aí eu falei, eu vou ficar aqui. E aí eu comuniquei ele, eu falei assim, olha, para esses movimentos que você está fazendo, eu sei, né? Eu sei que você está fazendo porque eu pedi, mas eu vou ficar aqui porque não vai dar tempo. Essa criança vai nascendo, se eu entrar no carro, essa criança vai nascer no caminho, aí vai, né? Vamos evitar? Mas isso Vamos você evitar. chegou em uma maternidade, era 8 horas da noite, e aí todos estavam fazendo essa movimentação toda. Isso era que horas? Isso já era umas 9h30 por aí. Até É, daria tempo, mas até daria, mas é um risco, né? É um risco porque exato. até mesmo com a movimentação do carro poderia até acelerar o processo do parto, Sim, talvez. sim, exatamente. E eu já estava com também tanta dor, tanta ali, né? E aí eu falei, bom, se bem que eu dou risada, né? Mas, gente, a dor que eu estava esperando, eu tô esperando até hoje, tá? Porque todo mundo falava assim. Eu fiz cursinho na maternidade, né? De como trocar fralda e tudo mais. E eu lembro que a doula falava assim para mim, a doula e a parteira, quando vier a dor da morte, é o momento. E aí toda vez que vinha uma dor, eu falava, não, vai vir uma pior, né? Então, Júlia, respira, porque vai vir uma pior, é a dor da morte. Então, eu tava esperando a dor da morte, gente. Então, fiquei esperando, Tá esperando porque até hoje. fiquei esperando até hoje. Tomara que no momento da minha morte seja sereno, não venha a dor que eu tava esperando na gestação. Porque, olha, Gente não do veio a céu, dor da morte, tá? Não veio. cara. Mas assim, é dolorido, mas não veio a dor que eu estava esperando. Eu gosto de falar isso porque, né, eu gosto de dar risada com isso. Eu fiquei esperando a dor da morte que não veio, tá? Caramba. Ô, Ju, Veio mas a dor, mas não foi a da morte. E Isis nasceu, então, de parto normal. Não foi natural como eu idealizei, mas foi normal. Então foi ok, deu tudo certo, foi tudo dentro do script. Tive ali o acesso ao relógio para ver o horário do nascimento, correu tudo bem. E aí começam, então, os desafios que a gente não está no controle de nada. Eu sempre falo, maternidade você não está no controle de nada, as coisas começam a acontecer. Uma das coisas que eu acho que eu não contei para ninguém, vou revelar aqui nesse podcast. Vou Adoro. revelar aqui nesse podcast. Quando Isis era pequenininha, enfim, a família do pai da Isis, ela tem uma orientação católica, né? E aí veio a questão, vamos batizar a criança, porque quanto mais proteção, melhor. Nós já íamos fazer o ritual dentro do paganismo, né? Que é o Icane, mas, tipo, tava aquela responsabilidade minha em aceitar também o batismo, porque, né? Poxa, se ia fazer também na minha religião, por que que não podia fazer na dele? E aí começou alguns atritos, e aí eu cedi. Falei, ok, então tá, então vamos lá, vamos batizar a criança, então. E aí foi muito engraçado, gente. Mas vamos fazer um parênteses aqui também, só para o pessoal entender o que é uma coisa e o que é outra, né? Ah, legal, bora lá. Dentro do paganismo, né, a gente tem um rito de passagem que chama o Icânin. E o Icânin, para as crianças, nada mais é do que a apresentação dos 4 elementos da deusa e do deus. É sorteado uma deusa madrinha para a criança, mas não indica que a criança ela faz parte daquela religião. Ela só recebe uma bênção dos elementos da deusa e do deus e uma deusa madrinha para proteger aquela criança, para abençoar o caminho daquela criança e nada mais do que isso, mas não faz parte da religião. A criança ela vai ter a liberdade para crescer e assim escolher o que ela vai querer seguir como forma de religiosidade.
Então, ela só é apresentada e dada uma bênção para a criança. No caso do batismo dentro de uma outra religiosidade, ela sim faz parte dos autos daquela religião, ou seja, ela pertence àquela forma de religião para os números daquela religião, ou seja, ela é iniciada naquela religião, porque ela foi batizada dentro daquela religião. Mas e aí? Ela foi ou não foi batizada, Júlia? Foi. Foi porque era a vontade do pai, da criança. E como eu sou consteladora familiar, nós sabemos que, então, explicando para vocês o que é isso, constelação é uma terapia, a criança ela é 50% do pai e 50% da mãe. Então, muitas vezes, nós, mulheres, mães, bruxas, temos ali que ter o jogo de cintura para entender que a criança, apesar de ter nascido do nosso corpo, de ser a nossa extensão, de ser um pedaço nosso, ela tem 50% também do pai. E respeitar as questões paternas faz parte de um processo de criação da criança, né? De uma criação harmônica. Foi pautada nisso que eu aceitei esse batismo. Porque muitas vezes a gente entra aí nessa coisa de ser a mulher dominante, de que só a nossa verdade é a que vale, e a gente esquece que a gente não consegue fazer tudo sozinha, e que faz parte. Então, se é o desejo do pai também, aí precisa ser por respeitado isso, também essa parte, né? Por isso que vejam que desde o momento da concepção, isso já, no meu caso, já tinha sido conversado lá, né? Eu dei uma ignorada quando a criança nasceu, mas não deu como fugir, porque eu já tinha feito ali alguns acordos, né? No momento da decisão de engravidar. Então, veja, quando uma mulher decide engravidar, olha só quantas coisas estão inseridas e quantas coisas não são faladas socialmente. A partir do momento de uma chefe que falou, não, nesse momento não é legal, e eu esperei o momento certo, e alinhei a relação, e tive conversas, entende que existe um passo a passo, existe um mínimo de organização, não estou falando mal aqui das mulheres que de repente, estou grávida, de repente aconteceu, e acontece tudo atropelado, nós somos seres humanos, mas se você tem a opção de escolher, olhar para tudo isso faz parte do processo de criação que você quer coordenar ali para a criança que vai ficar sobre a sua tutela, né? Hoje a Isis nem frequenta a igreja, nem lembra disso. Provavelmente quando ela crescer, ela vai fazer a opção dela, vai entrar ali nos trâmites da igreja para retirar o nome dela ou aqueles trâmites que hoje são existentes, né? Que a gente pode ir lá, pode requerer a saída do nosso nome daquele livro, né, e galgar aí outros caminhos religiosos, mas isso ela vai decidir quando ela crescer. Mas o que trazer aqui de importante, que todo esse processo de criação, por mais que você seja mãe solo, ou por mais que você esteja com seu companheiro ou separados, como é o meu caso, o diálogo ele se faz muito importante. Porque não adianta nada eu, Júlia, aqui em casa, a gente na lua cheia celebrar, fazer o esbar, sabe? Cantar para a lua e tudo mais. E quando ela passa, sei lá, 10 dias fora, a realidade dela é muito diferente e ela vai voltar cheia de questionamentos. Entende? Então, quando a educação está alinhada, não, já sabe, não, a criança na casa da mãe dela é assim, ela canta para a lua. E aí entra a questão do externo. Muitas vezes, nossa, essa criança está fazendo o quê? É bruxaria isso que essa criança está fazendo? Né? Porque a Isis e a Diana, que é a minha afilhada, elas têm já as pulseirinhas delas, os símbolos que elas carregam. E como isso é reconhecido e olhado pelas amigas na escola? Né? E como isso é essa relação dela com esse momento, né, de crescer. Mas um passinho antes, você ia falar que ia revelar uma coisa que você não tinha falado para ninguém. Era o lance do batismo? Era o lance do batismo, gente. Vocês não sabiam? Eu proibi a família de postar fotos no Facebook.
vai pegar mal para Então, mim, gente. Não façam isso. todos respeitaram. Da mesma forma que eu respeitei, ok, vai ter o batismo, mas eu não quero uma foto no Facebook, eu não quero uma foto em lugar nenhum. Todos respeitaram a minha condição, não tem nenhuma foto no Facebook. Ninguém viu, não aconteceu. Ninguém viu, não aconteceu. Muito bom, muito gente. bom, muito bom, muito bom. Muito engraçado, né? Mas Então, isso... mas faz parte, né? São os acordos que são necessários serem feitos para poder criar uma criança dentro desses dois parâmetros, né? E que tenha o respeito pelas outras formas de religiosidade e que também possa viver dentro aí das questões do paganismo em geral. E você, Ju, ainda mais com o sagrado feminino, com todas as questões, né, de você trabalhar com mulheres e ainda a Isis ser menina, então tem todo um trabalho ainda bem diferente, né, com relação à criação dela, né? Mas você estava contando, ela tem as pulseirinhas, tem os símbolos, e aí, como é que é essa relação dela com as coleguinhas na escola? Como é que funciona isso? Esse é um passo importante também, porque nas primeiras escolas que a Isis esteve, isso não era muito bem elaborado. Na creche, por exemplo, eles ainda rezavam. Por mais que eu vá lá, fale assim, então, não quero educar a minha filha assim, rezando o Pai Nosso antes do lanche. Não existe uma compreensão. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, ok, não existe compreensão, então eu, como mãe, tenho que buscar uma escola que tenha uma maior compreensão. E foi um processo demorado, gente, não foi um processo, não acertei de primeira. Até porque a gente vai ajustando, né? A escola que a gente deseja, muitas vezes não tem a mensalidade real que a gente pode arcar, né? Então, quando a gente fala de escola pública, isso também cai por terra, porque é a didática da escola e ok, né? A gente sabe aí que o Estado é laico, mas na prática, muitas professoras acabam tendo um discurso dentro da sala de aula que às vezes é muito cansativo você ficar indo lá, porque você fica sendo a chata do rolê, a chata da mãe, que está sempre rebatendo alguma coisa. Então, é delicado, porque você fica, tá, se eu for lá toda semana rebater, será que eles vão maltratar a minha filha quando é pequenininha, né? Mas aí depois você vai ajustando. Hoje, acredito que eu acertei, pelo menos até a 5ª série. A Isa está estudando numa escola socioconstrutivista, que tem alguns resquícios, claro, do cristianismo, algumas professoras que falam, ai, Jesus, que ficam chamando Jesus o dia inteiro, e que muitas vezes a Isis reproduz, e aí eu falo, então, por que você está chamando Jesus? Ela, ai, porque eu ouvi a professora falar. E aí a gente senta, conversa e tudo mais, mas tem a parte legal da escola também. Por exemplo, eles fizeram um trabalho sobre o Egito na Feira Cultural, então falou-se das deusas, falou-se de Baste, falou-se de Isis. Eles tiveram um trabalho na escola também sobre os orixás, não contando a história religiosa, mas passando ali pela lenda de cada orixá, contando a história. Então foi bem interessante, porque vai ampliando o leque de que, né, existem outras religiões. Existe um mundo fora o catolicismo, né? Fora essa cultura judaico-cristã, né? Então existe Exatamente. muito além e que é possível, é próximo, não é alguma coisa distante e que é digno de todo o respeito também, né? Exatamente. E aí eu percebo que a Isis e a Diana, elas têm um comportamento assim, nossa, minha professora não tá bem, vou levar uma selenita para ela, sabe? Uns presentes assim de dia dos professores mais incrementados, assim. Nossa, podíamos fazer um banho de ervas, né? A Isis hoje ela falando assim, nossa, não vejo a hora de mudar e tipo ter uma banheira para a gente fazer nossos banhos de ervas, assim. Então, as crianças, elas começam, e nós como mães, né, vocês como tias, enfim, a gente começa a utilizar essa força da criança a nosso favor.
porque é muito interessante. Eu sei que você falou da educação, eu vou voltar lá. Peraí, então vamos passo a passo, que eu quero contar histórias, que o nosso tempo já está indo aí. Adoro. Adoro história, adoro história. Então, referente à educação. Então, demora-se um tempo ali para ajustar. Tem escolas, como escolas Waldorf, Montessori, que são, assim, que trazem os ritos de passagem muito vivos, né? A cada passagem de estação estão fazendo ali um rito, uma celebração, algo pontual, mas hoje eu percebo que há escolas como a escola da Isis, que é socioconstrutivista, que, por exemplo, teve a festa da primavera, tem a festa do outono, que elas acabam ali trazendo a roda da colheita. A Isis fez um trabalho das fases da lua no último bimestre, então os professores estão mais mente aberta, pelo menos nesse tipo, não nesse tipo, mas nesse estilo de ensino. Então, isso faz parte também de um planejamento. Eu falo muito do planejamento, além da minha formação em serviço social, e a gente é pautado em cima de planejamento. No paganismo, a gente se planeja muito por conta das estações, pelas fases da lua. Então, alinhar a nossa vida, alinhar a rota das coisas que a gente deseja com a natureza e com os elementos da natureza, vai alinhando a gente na vida que a gente quer ter. E escolher a escola faz parte. Veja, hoje a Isis está numa escola socioconstrutivista, que é uma mensalidade que eu posso pagar, né, que nós podemos pagar, e que não é um valor que está fora da realidade como uma escola Montessori, mas que teve ali um empenho meu e do pai dela para procurar uma escola alinhada com os nossos valores. Então, observar quais são os meus valores, quais são os valores do pai da criança, ou da mãe da criança, do seu companheiro, para ir alinhando como vai ser essa educação. Porque se você não alinha esses valores, as coisas não caminham muito bem. E aí você vira a chata do rolê, né? Exatamente. Vira a chata do rolê. Murro em ponta de faca e falando assim, não é o que eu faço dentro da minha casa com os meus filhos, e aí chega na escola é completamente diferente, vai dar ruim. Vai dar ruim. E veja, e esse alinhar os valores independente se você mora com o pai da filha ou não, né? Do pai da criança ou não. No meu caso, eu não moro mais com o pai da criança, mas nós temos os nossos valores alinhados, mesmo sendo de religiões diferentes. Sim, então, isso é importante. Isso faz parte desse planejamento. Agora, vamos falar de magia com as crianças, que é uma legal? Ai, vamos! Muito legal. Gente, porque a Isis é uma figura, é uma figuraça, vocês não têm noção. Essa criança, ela já chega assim, atenta a tudo primeiro, né? Porque ela já é assim, super esperta, antenada com tudo, e muito diferente, né? Que às vezes eu vejo as crianças, né? Elas são mais acanhadas ou mais assim. Não quero papo muito com adulto, ela já chega, ela já faz assim, né? Oi! Ela já vem na praça e ela já pega e ela já olha para você e fala: Oi, tudo bem? E ela um toquinho desse tamanho, gente. E você olha e você fala assim, mas como consegue, né? O que passa na cabeça dessa criança? O que pensa? O que pensa? Mas é bem o que vocês me falaram. Imagina só, a gente na idade dela, ela tá com 7 agora, né? E a Diana tá com 10. Na idade dela, ser um monte de tia bruxa, um monte de tia que incentiva a usar cristais, que incentiva a tomar banho de ervas, que tipo, vem aqui, vamos acender uma velinha, ó, vamos fazer esse símbolo aqui que vai dar certo. Gente, é o mundo Harry Potter, né? Exato. Um monte de tia doida, né? Um monte de gente doida, porque um monte de tia doida que fica rindo, né? Que não tem a represária, né? De ficar rindo, de ser quem a gente é, sem ter alguém ficar como é na escola ou como é por aí fora. Outro dia a Isis chegou em casa e falou assim: poxa vida, a minha amiga queria aquele corte de cabelo, sabe que raspa do lado? Isso, igual da Tati.
E aí ela falou assim, puxa vida, minha mãe não deixou. Aí ela estava me contando, ela falou assim, nossa mãe, por que será que a mãe dela não deixou, né? Porque é um corte de cabelo. Não, e aí, Conservadorismo, será? na questão de corte de cabelo, conta pra gente da vez de que ela quis cortar o cabelo, que ela é muito É assim, igual a Diana Decidida. também, que cortou o cabelo. ela é muito decidida e ela assim, tipo, um nível de consciência, né, que assusta muitas vezes, não Bom, é? quem corta o nosso cabelo é o nosso bruxo maravilhoso Wesley, né? Tô fazendo propaganda de todo mundo hoje aqui, né? Ai, eu adoro. O bruxo maravilhoso, beijo pra você, Wesley, ó. Precisando retocar aqui. E aí ela decidiu que ela queria cortar o cabelo mais curto. Isso foi, acho que na mesma época que a amiga dela falou que queria cortar o cabelo e a mãe falou que não, e aí ela ficou sem entender. Acho que agora pensando aqui, falando com vocês, será que foi um teste para mim? Ela falou: vou cortar o cabelo. Eu, ok, vamos chamar o tio Wesley então para cortar o cabelo. E ela falava assim para ele: corta curto. E aí ele mostrou para ela: Isis, tem certeza? Tudo isso? Ela: quero, tio. Pode cortar, pode cortar, pode cortar. E cortou o cabelinho. Agora já cresceu, né? Ela quer cortar de novo. Essa semana ela já falou: precisamos ligar para o tio Wesley. Nossa, ela é assim, decidida, desprendida, ela faz, vai, acontece. Eu acho barato, gente. Um E muito, barato. muito vem da sua criação, né? Que acaba sendo incentiva ela a não ter esses medos, esses receios, né? Que acaba uma criação muito mais não pode, não faz, não isso, não muito restritiva, acaba deixando a criança mais Retraída, com medo né? ou retraída, né? Queremos mais histórias de Isis. Ah, mais História, histórias hein? mágicas agora, porque agora eu aprendi a usar a magia da Isis, olha só, a meu favor, a favor da família, a favor da casa, porque é muito interessante. Teve um tempo atrás eu pedia assinava um livro que vinha todo mês, e um dia a Isis estava aqui, ela falou assim, por que que o meu livro não chegou? Eu falei assim, eu acho que não chegou porque atrasou. Ela olhou bem no espelho e falou assim, como assim meu livro atrasou? Amanhã esse livro vai chegar. E ela falou com uma força, ela olhou assim no espelho, ela estava escovando o dente, ela falou, não, como assim? É como se ela falasse assim, como eu tô aqui e o meu livro não chegou, o universo não entregou meu livro. Era bem essa energia que permeou aquele momento, sabe? Como que eu tô aqui, linda, maravilhosa, escovando meu dente, e o meu livro, a minha assinatura mensal não chegou, vai chegar amanhã. E aí eu falei assim, filha, não cria muita expectativa, né? Porque às vezes a gente se frustra, às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. E ela, não, mamãe, meu livro vai chegar amanhã. Aí eu falei, Isis, cuidado para não se frustrar, porque se não chegar amanhã, você vai ficar triste, né? Espera, às vezes atrasou, correio, pode ocorrer. Ela, não, mamãe, vai chegar amanhã. No dia seguinte, 7h50 da manhã, o interfone estava tocando enlouquecidamente. Foi a primeira entrega do dia, eu acredito. Caraca! Quando ela acordou, eu falei assim, olha, o seu livro chegou. Eu já sabia, porque era inadmissível o livro não ter chegado, sabe? Uma coisa assim, eu fiquei assim, oi? Falei, nesse dia eu constatei, falei, nossa, posso usar a magia dessa moça a meu favor. Essa moça aí tem um negócio. Essa moça aí tem um trem que eu posso usar. E aí eu tenho usado muito com Essa já é ela. bruxa hereditária, né? Bruxa hereditária. Bruxa hereditária. Olha o nome da criança. Né? Então, a gente desenha muito, sabe? Como seria a casa que a gente quer morar? Uma casa espaçosa, com piscina? Eu ponho ela para desenhar. Desenha aí a casa que a gente vai mudar. Outro dia ela falou assim, nossa, mãe, o seu carro tá velho, né? Olha quantos carros novos tem por aí. Eu falei assim, filha, me ajuda. Quer colaborar comigo? Desenha o carro aí, seria ideal para a gente dar os nossos rolês. E aí ela tem desenhado, e aí
a gente vai usando a magia dela a nosso favor, porque a magia dela contribui com a minha prosperidade. Sim. Tanto que, na última feirinha que a gente teve, né, que foi no Bazar Místico, às vezes ela nem pergunta, ela fala, nossa, eu quero esse sabonete aqui. Tipo, ela sabe que eu tenho dinheiro. E se eu falar não, vai ser porque eu tô falando não. Ela falou, eu sei que você tem dinheiro, me compra esse sabonete. Acho que uma criança de 7 anos que compra sabonete. Ah, e a Isis é Maria Sabonete. Aonde ela vai, ela compra um sabonete. E ela escolhe para você ainda. Ela nunca escolheu para você lá na loja? Ela olha, ela escolhe o sabonete. Nossa, eu acho que a tia tá precisando desse sabonete. Sabonete do amor, da prosperidade. Ela já vai receitando o Eu vou falar pra sabonete. Isis, escolhe um sabonete para mim. Ela Mas vai deixa- escolher, tenho deixa certeza. Eu vou ver a Isis no sábado, não, ela vai estar viajando. Ou é bom que ela não tenha escolhido nenhum sabonete para você. Quer dizer que você não está precisando, né? Porque vai. É verdade, é verdade. É verdade. Que se ela olha para mim e fala assim, eu acho que você está precisando de sabonete, eu vou fazer assim, ai, senhora, e agora, ferrou? Qual que vai ser o escolhido? Exatamente. Mas eu acho interessante que todas elas, se você pegar, tipo, tanto a Isis, quanto a Diana, quanto até a Luna, que a gente precisa enjaular às vezes, mas tá tudo bem. Entendam, Isis, Diana e Luna são 3 meninas Que são filhas de das nossas amigas, que são filhas de bruxa. Por que será, né? Ó a madrinha aí da Luna, a madrinha da Luna. Né? A madrinha da Diana. Porque a Diana e a Luna são irmãs. Aí tem o Thor. O Thor. Tem a Helena. Tem a Helena. E tem o Guilherme. O Guilherme é o mais velho. E a Maia. E tem que é a filha Maia. da Vivi. A Maia. Todas deusas. Todos eles têm o mesmo traço. Eles são extremamente... Eles sabem exatamente o que eles querem. Tipo, o Thor, outro dia eu peguei o Thor e joguei pra cima. Ele falou, para! Eu falei, por quê? Eu já tenho 9 anos, eu não sou mais uma criança. Thor! Tipo, como assim? Oi! Eu já tenho 9 anos, eu fiz 9 anos, eu não sou mais uma criança. É que ele é minhonzinho, né? Ele então... é tão fofo, é tão lindo. Eles são tão... E assim, eles são muito decididos. Não, eu falo assim, todos gente... eles são muito decididos. As crianças hoje em dia, elas vêm com uma forminha diferente, né? Porque são comunicativos, expressivos, já têm uma vontade própria, uma opinião própria, e não são crianças que geralmente vão com fazem as coisas sem questionar. Mas né? Eu acho que é muito da castração e da nossa bolha. Sim, mas exatamente. Isso que eu ia comentar agora. Porque crianças que vão saindo da curva, como o nosso clã aqui mirim de deuses, que a gente acabou de falar, deuses e deusas, lá fora, no sistema, eles estão sendo taxados de autistas, né? Estão saindo com diagnóstico de autistas, estão sendo TDAH, estão sendo descriminalizados, né? Na escola, por professores, porque não é todo mundo que tem a mente aberta como a gente que está aqui conversando. Por isso que a busca da escola ideal, a busca do grupo de amigos ideal, a busca, sabe, até as coisas que você vai fazer no final de semana, os programas que você decide fazer no final de semana, eles fazem a diferença. Uhum. Porque não adianta você querer educar a criança de uma forma e no meio, quando você leva ela para a sociedade, é a mesma coisa de eu levar isso na igreja, só porque ela foi batizada, entende? Tipo, não vai ornar, ela vai falar, cadê o tambor? Cadê a tia cantando? Cadê o pessoal rindo? Não tem. Né? Isso é fato. Ela não vai se identificar. Mas acaba sendo algo também muito mais livre para a criança e acaba tendo ela cresce com um repertório muito maior, né? De pluralidade de pessoas, de estilos de vida e de vivência muitas vezes, né? Que faz com que a criança ela se desenvolva muito mais rápido do que outras. A bolha deles é extremamente diferente. Eles têm contato com pessoas completamente diferentes umas das outras, com ele, ela, elo,
numa boa, para eles tanto faz como tanto fez. Eles têm muito mais liberdade em correr no meio de um ritual, para eles o templo pode ser do mesmo jeito. O máximo que vai falar é: dá para baixar esse celular aí, por favor. Entregar o tambor na mão da criança, porque vai fazer. Tipo. Não, mas e também tem outra questão, né? O como essas crianças elas já crescem nesse ambiente mais plural e acabam não tendo grandes dificuldades que muitos de nós tivemos quando estávamos já bem mais velhos, depois dos 18, 20 anos, aprendendo a conviver com outras questões e situações, e que para eles é assim, isso não é nada. Não, para eles são muito mais fáceis de lidar. É completamente diferentes e eles são. E a gente acaba escutando. Eu acho que essa é a questão. Você vira para a criança e pergunta para ela, por exemplo, o que você quer comer. Tipo, você não vira para ela e fala, você vai comer o que tem. Tipo, não é. Às vezes eu falo, vai. Não, mas porque você é o que tem. Dias. Você não vai fazer isso. Sim, não, só para fazer uma graça aqui, ficou muito sério. Mas é aquele negócio de tipo, poxa, o que você quer comer? Isso é o mais simples. Você precisa escovar os dentes, você precisa ir para a escola, você precisa colocar um chinelo para ir na rua, você precisa lavar as mãos, você precisa tomar banho, apesar de quase todos eles não gostarem disso, mas tudo bem. Tipo, mas eu acho que a Isis não tem esse problema, né? Ela gosta de sabonete que ela gosta de comprar. Verdade. A criança não costuma gostar dessas coisas. Essa educação básica que todas as crianças e todas as pessoas precisam ter, elas têm, mas elas têm o direito de também opinar, falar assim, eu não gosto muito dessa blusa, mãe, eu não quero usar. Ou eu não gosto, eu quero cortar meu cabelo, mãe, eu posso cortar meu cabelo? E ela te perguntou, ela falou, eu quero cortar meu cabelo. E mas eu acho que no caso da Isis, ela não pergunta muito se eu posso. Né? Ela fala, eu quero. Ela já fala, quando vamos? Quando você pode me levar? Quando pode ocorrer, né, o que ela está pedindo? Então, e é isso, nós somos criados num esquema de escassez, de tipo, eu posso, será que eu devo? E eu vejo que as crianças que a gente está falando aqui estão sendo criadas numa proposta de expansão. Tipo, eu não vou mudar de casa agora, para casa que tem a piscina, mas, ok, mas quando vamos? Tipo, isso já está certo. E essa expansão, essa prosperidade é uma coisa que a gente não está acostumada. Por isso que estão surgindo e vão continuar surgindo novas profissões, pessoas, crianças, jovens já milionárias, trilionárias aqui no YouTube e em todo esse movimento, porque são crianças que estão vindo para expandir, para sair do condicionamento que muitos de nós esteve, porque a gente não foi criado para expandir, a gente foi criado para ficar dentro de uma caixinha, dentro de uma empresa, dentro ali de um cubo. Os humilhados serão exaltados. Não é? Não, mas essa questão, sim, você vê. Seja humilde, que você será exaltado, mas, abaixa a cabeça. E a Isis, você vê que ela não tem essa pegada, né? Do tipo, quando ela falou para a mãe, eu falei assim: não, precisamos cortar, quando vamos? Não é eu posso. Ela exato. Sabe que o cabelo é dela e ela pode fazer o que ela quiser. E ela pode fazer o que ela bem entender com o cabelo. A Diana ela também não faz isso, pede a autorização da mãe, entendeu? É mais a logística. É logística, né? Do tipo, você vai me levar e você vai pagar, ponto. Porque essa é a sua obrigação. Nada mais que isso. Quando botou no mundo, eu não pedi. Não é? É muito louco isso, gente. E são pequenas coisas que a gente vê, essa questão da Júlia comentando, né? Da nossa criação em criação de escassez, né? Então, dessa questão de ser humilde, de ser simples e de tantas outras questões, a diferença que não faz na vida do adulto como um todo, como ela vai crescer e se
comportar de uma outra forma completamente diferente do que a nossa vivência, e vai ser algo extremamente simples para ela, que vai falar assim, nossa, a gente teve que se desconstruir, né? Vocês faziam um podcast sobre isso, nossa, é tão simples, é tão ridículo, eu já cresci assim, tá tudo bem, né? E vocês aí fazendo altos dramas por conta disso. Para você crescer assim, a gente tem que passar muito. Então a gente tem que se desconstruir para crescer assim. Né? Eu sei que, por exemplo, na nossa vivência e o que as nossas mães, o que as nossas avós passaram, a gente tem sim. Hoje, essa nova geração vai estar vindo de uma outra forma completamente diferente, e o quão importante é a gente barrar na gente digamos assim, as tentativas frustradas de acertar, que não foram erros, né? Mas foram tentativas de acertar, mas que não foram tão certas. Mas a gente barra isso e não deixa chegar nessas outras gerações, né? Que é o pensamento de uma escassez, que é o pensamento da limitação, da opressão, e que a gente não deixa chegar nessa nova geração que está aí crescendo e florescendo, né? Tão lindamente cheias de sabonetes e banhos aromáticos e pedras que levam. A pessoa gosta de água, né? Qual é que pode poder dessa criança, gente? É um peixe? Não sei ainda. Animal de poder eu não fui buscar. É porque no caso, para quem baleia. Vamos explicar, né? Então, para quem não sabe, né, tem na bruxaria em geral, a gente acaba tendo várias práticas xamânicas, né? E uma dessas práticas xamânicas acaba sendo a busca do animal de poder. E o animal de poder, ele pode ser buscado pela mãe da criança. Então, a Júlia não foi fazer essa viagem xamânica, né? Essa jornada xamânica que a gente diz, com um tambor induzido, e aí é tema para outro podcast, né? Mas ela não fez para Isis, no caso, né? Mas ela deixa aí que talvez ela, quando crescer e queira fazer ela, né? Que faça e tudo bem. E agora a gente tem um gato no colo. Olha, eu não fiz a busca do animal da Isis, mas ela já elegeu dela, então eu falei, bom, assim que ela ouviu falar sobre animal de poder, ela falou, não, meu animal de poder é esse. Eu falei, nossa, mas o lobo. Eu falei, nossa, como tem certeza? Ela, eu tenho certeza. Eu falei, tá bom. Então tá, né? Ok. Eu acho que a Isis, ela nasceu, tipo, já feita, né? Já foi, já formada. A gente já fala, é uma bruxa hereditária, né, senhora? Já foi abençoada no útero, então não tem como negar que ela tem um nível de intuição assim que não foi podado, né? Desde a infância, então foi mais do que estimulado, né? Então, eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. E a gente tem a presença aqui da Luna, né? Que resolveu eleger o meu colo. Quando falou de animal de poder, ela veio para o meu colo e tá tudo bem, né? Então tá. Ela sentou lindamente, ela tá achando que o colo é dela, pronto, acabou. É assim como o resto da casa. E ela sentou no meu colo e não no colo da dona, mas tudo bem. Tudo certo. Ela tava dormindo, tava dormindo ali, aí chegou e falou, quero um colo. Quero aparecer no podcast, vou levantar aqui a perna para ela. Olha lá. Que lindo. Oi, gente. Tipo, para de mexer essa perna, o sofá grande. Ai, gente, que barato, Júlia. Olha, foi um papo maravilhoso. A gente já está aqui sem brincadeira nenhuma, quase 1 hora já que a gente está de podcast aqui, senhora. Fomos um episódio assim longo, maravilhoso. Foi uma delícia de estar sabendo todas essas histórias aí. Acho que tem um monte de coisa ainda para falar, hein, Júlia? Tem coisa pra Acho caramba, que dá para fazer né? uns 2 ou 3 podcasts ainda falando sobre isso e crianças. Né? É verdade. Verdade, eu volto, gente. Eu volto, só chamar eu volto. Que gostoso. Aí a gente quer mais podcast com Júlia falando sobre sagrado feminino, hein, dona Júlia? Oba, bora! Queremos falar sobre essa parte de sagrado feminino, né? Porque eu acho que é um tema interessantíssimo. Sim, super. Que a
muitas mulheres, meninas, né, que escutam o nosso podcast, que assistem o nosso podcast e que têm dúvidas atrozes, né? E pessoas que ainda não são assumidamente bruxos e bruxas, né? E que têm altas inculcações com vários temas e que eu acho que trazer isso no podcast de uma forma leve para que essas pessoas possam entender o próprio processo feminino e a própria sexualidade acaba sendo algo bem interessante. E você já está convidada para o nosso próximo podcast falando sobre este tema, né? Então, se você também quer escutar a Julinha falando sobre isso, deixa aqui o seu comentário, porque a gente quer saber também de você. E lembrando, tá, gente? Esse episódio que a gente está aqui hoje falando, a gente no episódio passado falou que não, que a gente estaria em estúdio, mas a gente teve um pequeno contratempinho, né? Então a gente está preparando a casa, estamos fazendo umas reforminhas básicas e quem sabe Julinha já vai para o estúdio junto com a gente, né? Então, estamos fazendo umas reformas, reforma estrutural mesmo, né? Pintar a parede, arrumar as deixar coisas, a casa bem bonita, deixar as coisas bonitas, né? Para poder convidar a Júlia pessoalmente para chegar a receber nos estúdios do Pod Bruxa, né? Então, a gente está preparando essa coisa. E se você gosta muito desse podcast e quer fazer aquele apoio bacana aqui, tem o Apoia-se, que é apoia.se/podbruxa, para você apoiar esse podcast, para que a gente possa trazer aí mais estrutura, mais convidados, e a gente quer continuar com esses bate-papos, que são super gostosos. Fala aí, Júlia, não foi uma delícia esse bate-papo? Sensacional, gente, só tenho a agradecer o convite, ó, sensacional. A gente que tem é que te agradecer, Júlia, com tantas histórias gostosas aí da Isis, essa coisa fofa que é a Isis, que, gente, dá vontade de pegar aquela menina e apertar os 2 dedinhos junto, né? De fazer assim, cloque, mas eu não sou essa tia que faz essas coisas, porque eu era uma criança que era apertada nas bochechas, e eu tenho que me conter, porque eu era uma criança bochechuda e que tinha uns tios chatos que pegavam as bochechas e faziam assim, sabe? E eu falava, filha da mãe, que tio mais chato. Eu olhava para a cara dele e já, ó, saía correndo. Então eu só chego para a criança e falo, eu tenho vontade de juntar os 2 dedinhos, mas eu não faço. Vou só dar beijinho, eu falo, posso dar beijinho? Porque é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Mas você tem que perguntar para a criança se você pode, né? E é uma coisa que a maioria das pessoas não faz. Né? Então, e não respeita, né? Quando a criança fala, não, beija, vai. Ó, o abuso já começando ali. Eu já sou uma tia meio assim, né? E que eu falo assim, posso te dar um beijinho? Ou falo assim, dá um beijinho na tia? Aí ela vem e dá, ok. Ou eu posso te dar um beijo? Aí ela vira e dá e deixa. Aí eu falo, beleza, né? Senão eu nem chego perto. Eu sou da tia que fica assim, ó, beleza, tamo aí, tamo certo, tá tudo bem. Você fica aí, eu fico aqui, tá tudo bem, né? O primogênito dessa comunidade era extremamente receoso com as pessoas. É verdade, é verdade. O primogênito das criançadas era tipo. É, o primogênito. Que o primogênito. Mas ele veio nos ensinar, né? Que a gente não pode chegar beijando e agarrando assim, não. Ele veio nos ensinar que temos que perguntar. Tem que perguntar para as crianças, gente, se pode beijar, se ela quer dar um beijo em você, se você pode abraçar, posso te abraçar? E aí, se a criança vem e te abraça, beleza, mas Isis, no caso, ela já chega abraçando, né? Ela já chega assim, ai! Já chega falando oi. A gente, né? Então, tudo Olha bem. Quem chegou. Ai, que coisa mais linda! Olha quem chegou! O meu velhinho. Coisa linda, deusa. Hoje foi o podcast dos gatos, né? Foi. Todos os gatos resolveram se bater papo. Eles estão aqui, ela não está aqui, o seu está aí. Estão conversando. Estão conversando também, né? Então, assim, ó, eu tô aqui, você está aí, a gente vai dar uns batendo papo aí.
Gente, só quero agradecer, Júlia, muito, 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 muito obrigada. Já fica o convite, sério, para quando a gente estiver no estúdio, você tá mais do que convidada para vir falar com a gente aí sobre o Sagrado Feminino, que é um tema que com certeza todo mundo quer escutar. E vamos falar mais aí de crianças, desses papos e até mesmo, né, de ritos de passagem, que acho que é uma coisa super legal também para o pessoal. E quero agradecer todo mundo e dizer que em breve a gente está com o Pó de Bruxa, né? A gente vai estar aí, o Pó de Bruxa em estúdio. Dentro em breve. Calma, gente, a gente precisa dar uma segurada. Logo. A emoção foi muita, muito né? forte. Foi muito forte quando chegaram. Falaram assim, não, o próximo episódio vai ser. Eu tava assim, meio na gravação. Eu falei, vai, é mesmo? Oba! Jura? É que a gente teve uns contratempos e precisa colocar tudo em ordem. Teve que dar 2 passinhos para trás para colocar a casa em ordem para fazer bonito, né? Porque não dá para fazer assim, né? Chegar com o pessoal, não dá. Receber o povo em casa e ainda tá meio as baratinhas passando, não dá, né? Não dá. Fazer a faxina, né? Então, estamos fazendo a faxina em casa, vai ficar tudo bonito, vai ficar tudo bacana, para receber os nossos queridos convidados, como Júlia, que já está mais do que convidada para vir de novo falar com a gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez aí, agradeço, estaremos juntos em breve. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, lá no Instagram, @JuliaGouveia-terapias. Muito, muito, muito obrigada e até breve. Com certeza, Julinha, vai ser muito breve mesmo. E já deixar um recado aí para vocês, né? O podcast está estreando na quinta-feira. Dia 13. Isso. No dia 15, nós temos o Orgulho Pagão, então será lá na associação. Como é que é o nome de lá mesmo, senhora? Um nome japonês. Por isso que você lembra, Ju? Pertinho do metrô. Pertinho do metrô, mas Associação Osaka Naniwakai. Falei que era difícil, era japonês? Rua Domingos de Moraes, 1581, do ladinho do metrô Vila Mariana. Vai ser um dia inteiro de atividades, tá? Vai ser aí várias palestras, várias bandas, várias mesas de debate. Então, vai ter muita coisa legal. Júlia, se eu não me engano, você está numa, não tá? Opa, estou na palestra das 11 horas, com a Glaia Amadória e com a Rosira Sique. Nós vamos falar de sabores e temperos e aromas na bruxaria. E estarei também com um espaço de acolhimento terapêutico. Então, basta me procurar lá para trocar uma ideia. Com certeza, né? E a entrada é gratuita, porém estará sendo recolhidas rações para animais. Então, pede-se que a entrada seja 2 quilos de ração para cachorros ou gatinhos. Para os protetores dos animais da região de São Paulo e Guarulhos, né? Então, a meta para 2022 é 1 tonelada, hein, galera? A gente está esperando 1 toneladinha. Na última edição foram 700 quilos de ração. Legal. Né? Então, como a gente estava aí 2 aninhos sem ter a edição do Dia do Orgulho Pagão, a gente espera que esse ano a gente chegue a 1 toneladinha, né, gente? 2 quilinhos não é nada. Dá para todo mundo colaborar aí e fazer com que esse seja um evento para os nossos petzinhos, bichinhos e cuidadores possam receber esses alimentos, tá certo? Então, vai acontecer aí a partir das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite, é isso? Até as 9 horas da noite. Isso mesmo, é isso mesmo. Até as 9 horas da noite, gente. Porque tem um ritual final, às 8 horas tem um ritual final. Tem um ritual tem às 8 horas é o ritual de celebração e às 9 horas o encerramento, então não pode perder. Vai estar toda a comunidade pagã em peso neste evento, então você não pode ficar fora dessa e eu estarei lá também, né, senhoras e senhores?
E tem também mais um recadinho que é o dia 29 de outubro. 29 de outubro. Vai Opa, rolar festa! Vai rolar a festa! Halloween, né? Então vai rolar a festa de Halloween, lembrando que é um dia antes das eleições. Vai rolar a festa de Halloween lá no Museu de Magia e Bruxaria, Santuário da Grande Mãe e Loja Old Religion, que vai rolar a festa do ano. Então, se você não marcou aí na agenda, marque, porque vai ser um acontecimento que vai ter aí muitas bandas que vão rolar, né? Desde as 6 horas da tarde vai ter performance, show de música escandinava, dança burlesca, voz e violão celta, dança tribal, bandas de música pagã, show de pirofagia e muito mais. Além disso, vai ter o concurso de melhor fantasia, tá? Com a premiação da edição completa de livros de bruxaria da editora Alfabeto, mais um par de convite para a festa Book of Shadows, Alquimia Gothic Night, que vai rolar em novembro. Então, fique ligado aí que vai ter festa também e vai rolar. E às 23 horas vai ser a finalização com um ritual de queima de pedidos. Então, se você não estava sabendo dessa mega festa lá no Museu de Magia e Bruxaria, já anota na agenda, dia 29 tem festa. E dia 19 tem a festa de novo. Tem festa de novo. Então, esse podcast foi para dar todos os recados, todas as agendas e todas as coisas maravilhosas, fora que dia 23 de outubro é meu aniversário. Então, por favor, me mandem parabéns. Hashtag fica de brincadeira, galera. Gente, como todo podcast, a gente deixa o último pod, né? Então, Júlia, a nossa brincadeirinha do podcast é dar um pod para as pessoas, né? Então, pode bruxa, mas um pode o quê, bruxas, né? Então, Júlia, fala para a gente o que as pessoas hoje, qual é o seu pod de hoje? O meu pod de hoje é liberdade de expressão. Arrasou, adorei. Muito bom. Então, fica o pod de hoje da Júlia. E o seu pod de hoje? Pode ser criança. Pode ser criança. Ai, que gostoso, né? A gente está, né, do Dia das Crianças, né? Semana das Crianças, né? Pode ser criança. Muito bom, muito bom. E vocês podem, agora eu que falo, né? Vocês podem curtir, compartilhar esse episódio do podcast, mas também pode rir, pode sorrir e tentar acertar, né? A gente fica nas nossas, na criação principalmente, né? A gente pode tentar aí fazer da melhor forma possível a criação desses futuros pagãos e esses futuros seres humanos iluminados aí que virão dessa nova geração de pequenos e pequenas bruxas e bruxas, tá certo? Gente, o meu beijo. Fiquem com a deusa e muito obrigada pela audiência de vocês e por estarem aqui novamente nesse podcast, escutando e vendo esse webcast com a gente. Julinha, beijo, galera. Tchau, até mais. Fala!